Salve, salve, nono ano. Aqui é o professor Rosinaldo Aguiar de Geografia. Nós vamos dar início aos nossos conteúdos desse ano, tá, gente? Nós vamos começar primeiramente falando sobre a organização política e a economia mundial, tá? Nós vamos falar um pouco sobre a política e a economia do mundo no decorrer do século XX e nesse início do século XXI, tá, gente? Nós vamos começar nossos conteúdos falando um pouco sobre a organização política e econômica do mundo, especialmente a partir da segunda metade do século XX, portanto, do período mais ou menos lá dos anos 50 para cá. Na verdade, nós vamos começar um pouquinho antes, nós vamos começar a falar do mundo a partir do final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial termina em 1945 e após esse período o mundo vive uma nova organização política e internacional que era caracterizada pela divisão, que ficou caracterizada pela divisão do mundo em dois blocos com sistemas políticos, sociais e econômicos opostos, diferentes. O bloco capitalista e o bloco socialista. Né? O bloco dos países capitalistas alinhavam-se a um sistema econômico caracterizado pela propriedade privada, caracterizada pelo trabalho assalariado, caracterizado pela livre concorrência, né, pela economia de mercado. Esse bloco ele era influenciado principalmente pelos Estados Unidos. Tá? Já o bloco dos países socialistas adotava um modelo de economia baseado na propriedade do Estado, baseado no pleno emprego, numa economia planejada pelo Estado, e esse bloco ele era influenciado principalmente pela antiga União Soviética. E esse período que nós vivemos a partir da Segunda Guerra Mundial e se desenvolveu mais ou menos até o início da década de 1990, ele ficou conhecido como Guerra Fria. E ele foi caracterizado pela bipolaridade da ordem política mundial, tá? Mas nós ainda não vamos falar desse período conhecido como Guerra Fria. Primeiro nós vamos entender um pouco sobre as características desses dois sistemas aos quais os países eram alinhados, o sistema capitalista e o sistema socialista, tá, gente? Então vai ser nossa primeira tarefa. Bom, vamos entender primeiramente, nessa aula, um pouco do sistema capitalista, tá? O sistema capitalista, ou capitalismo, ele tem algumas características. Então, o sistema capitalista ele tem como principal objetivo a produção do lucro, ou seja, a geração de riquezas. Essa é uma característica fundamental do sistema, tá? Outra característica do capitalismo é que ele baseia-se na propriedade privada dos meios de produção, ou seja, no sistema capitalista os meios de produção podem ser propriedade privada. O que são os meios de produção? É tudo que gera riqueza, tá? Então, indústrias, comércios, plantações, serviços, tudo aquilo que gera riqueza é meio de produção. No capitalismo, os meios de produção eles podem ser propriedade privada, ou seja, eles podem pertencer a pessoas. Né? O capitalismo ele funciona de acordo com a chamada lei da oferta e da procura. Tá? E funciona também de acordo com a economia de mercado. A economia de mercado é um modelo de economia onde aquilo que é produzido é um modelo de economia que se caracteriza pela liberdade das empresas. Tá? Então, as empresas é que decidem como, quando, quanto, onde querem produzir, e elas que estabelecem o preço e as condições de circulação das mercadorias. Tá? Elas obedecem à chamada lei da oferta e da procura. Na lei da oferta e da procura, os preços das mercadorias eles variam de acordo com a procura do consumidor e com a quantidade do produto em oferta. Tá? Ou seja, se há uma grande produção de uma determinada mercadoria, o preço dessa mercadoria tende a cair.
Já se a produção dessa mercadoria é pequena, o preço dessa mercadoria tende a aumentar, tá? Então é a chamada lei da oferta e da procura. Vale ressaltar também que dentro da economia de mercado há o que nós chamamos de livre concorrência, né? Onde as empresas elas procuram oferecer produtos a preços acessíveis. Elas concorrem entre si. A concorrência ela amplia as opções de compra do consumidor e pode levar à redução dos preços, portanto ela é boa. No sistema capitalista também predomina o trabalho assalariado nas chamadas relações trabalhistas, onde pelo desenvolvimento de uma determinada atividade o trabalhador recebe um salário, que por sua vez também é influenciado pela lei da oferta e da procura. Por quê? O que acontece? Se o número de empregos disponíveis é maior que o de trabalhadores, o valor do salário aumenta. Já se o número de empregos disponíveis é menor do que a quantidade de trabalhadores, ou seja, se há desemprego alto, o valor dos salários tendem a diminuir, tá? Então, no capitalismo, quem não tem um meio de produção vende a sua força de trabalho e recebe em troca um pagamento que é chamado de salário. Daí o nome trabalho assalariado. Outra coisa também que é característica do capitalismo é a divisão da sociedade em classes sociais. É a divisão da sociedade em camadas sociais. No capitalismo, nós temos pessoas que fazem parte de uma classe alta, que são chamados ricos, pessoas que fazem parte de uma classe média e pessoas que fazem parte de uma classe baixa, tá? Então, e nós temos até pessoas que fazem parte de uma linha que nós chamamos de pessoas que vêm abaixo da linha da pobreza. Então, o capitalismo ele é um sistema em que as riquezas elas não são igualmente divididas. Há a existência de ricos e pobres, tá? O capitalismo, provavelmente, teve origem na Europa, tá? Ele é um sistema que surgiu na Europa, ele surgiu entre os séculos 11 e 15, depois ele se expandiu para outros lugares do mundo que foram sendo incorporados à economia mundial, né? O capitalismo, sucedeu o chamado sistema feudal, o feudalismo, tá? E ele se tornou predominante no mundo à medida em que ele foi sendo levado pelos europeus para outros continentes. E mais assim, o capitalismo tem algumas características. Essas características do capitalismo são essas que eu falei há pouco. Algumas delas foram sendo alteradas para se adaptar a novas formas de relações políticas e econômicas estabelecidas ao longo do tempo. Como o capitalismo é um sistema muito antigo, então ele passou por fases, que foram períodos em que o capitalismo foi passando por mudanças. Basicamente, o capitalismo passou por 3 fases. A fase do capitalismo comercial ou pré-capitalismo, a fase do capitalismo industrial e a fase do capitalismo financeiro ou monopolista. A fase do capitalismo comercial corresponde ao período em que ocorreram as chamadas grandes navegações, tá? Nessa fase do capitalismo, o capitalismo ele sai do continente europeu e ele é levado para novas terras. Essas novas terras foram terras que foram sendo descobertas por países europeus através das chamadas grandes navegações, também chamada de expansão marítimo-comercial europeia. Então foi nessa fase das grandes navegações que o continente americano foi descoberto. Os europeus chamaram o continente americano de Novo Mundo. E o continente americano passou a fazer parte do mundo que até então era conhecido, que era o chamado Velho Mundo. O mundo que até então era conhecido era a Europa, uma parte, o norte da África e uma parte da Ásia. Nessa época, alguns países da chamada Europa Ocidental, que foram Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda, realizaram grandes conquistas territoriais, especialmente no Novo Mundo, América, e fizeram dessas novas terras conquistadas as suas colônias, tá? Nessa fase do capitalismo comercial, nós ainda não tínhamos a indústria. Então, a principal forma de produzir as mercadorias era através do artesanato ou da manufatura. No artesanato, o artesanato é uma forma de trabalho em que o trabalhador trabalha sozinho
realizando um trabalho manual, usando suas próprias ferramentas. É uma maneira de produção bastante simples, tá? Já na manufatura, o trabalhador ele já não trabalha mais sozinho. São várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, desempenhando tarefas, tá? Sob a direção de uma pessoa, que é a dona do meio de produção e daquilo que será produzido, chamado produto final. E são utilizadas máquinas simples, não máquinas mecânicas ainda movidas a energia mecânica, máquinas simples. A manufatura é considerado uma etapa intermediária entre o artesanato e a indústria, tá? Durante esse período das grandes navegações também, gente, vale ressaltar que essas potências europeias que realizaram esses descobrimentos, algumas delas enriqueceram, tá? As suas colônias elas passaram a se tornar fornecedoras de matérias-primas, de metais preciosos, produtos agrícolas, fornecedoras de mão de obra escravizada. A mão de obra escrava foi bastante utilizada nesse período, tanto que a mão de obra escrava era a principal mão de obra utilizada, tá? A fase do capitalismo industrial é a fase que vale dizer também, gente, que a fase do capitalismo comercial vai mais ou menos do século XV até o século XVIII, tá? Porque a partir do século XVIII até o início do século XX, nós temos o início da fase do capitalismo industrial. Essa fase ela é marcada pela primeira e a segunda revoluções industriais, tá? Durante essa fase, portanto, surge a indústria. E a indústria ela se torna a principal maneira de produzir mercadorias no mundo, tá? Com a Revolução Industrial, a produção de mercadorias ela cresce bastante, porque a produção passa a ser realizada em alguns países utilizando máquinas. O país onde tem início a Revolução Industrial é a chamada Grã-Bretanha, ou Reino Unido da Grã-Bretanha. Mas o Reino Unido é formado pela Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. É na Inglaterra que surge a atividade industrial, tá? Então, com a indústria, há um grande aumento da produção de mercadorias, o que multiplica os lucros, eleva a concentração das riquezas na mão daqueles que passam a ter indústrias, né? Também, com a produção industrial, aqueles países que conseguem ter indústrias passam a vender muito mais no mercado internacional, tá? Mas também passam a precisar de mais matérias-primas e de mais mercados consumidores para vender a sua produção. É também na fase do capitalismo industrial que se inicia uma exploração mais acelerada do meio ambiente, o que vai gerar mais impactos ao meio ambiente, tá? Vale lembrar que no início da Revolução Industrial, o primeiro país a se industrializar é o Reino Unido da Grã-Bretanha. Depois, outros países também se industrializam. Primeiro, países da Europa, França, Itália, Alemanha, Rússia, Holanda. Mais para frente, já mais ou menos na metade do século XIX, os Estados Unidos, o Japão, né? Bom, e a terceira, mais uma coisa aqui. Nessa etapa do capitalismo, muitas das antigas colônias da América conseguiram a sua independência, tá? Como a indústria se expandia cada vez mais, as metrópoles precisavam procurar novos fornecedores de matérias-primas e novos mercados de consumo para seus produtos industrializados. As potências europeias então partiram em busca de novas colônias, dando início à partilha da África e da Ásia. Esse período ficou conhecido como imperialismo, tá, gente? Vale lembrar que os países que foram os colonizadores, que conseguiram colônias e exploraram essas colônias, elas eram chamadas de metrópoles, tá? E as áreas exploradas de colônias. A fase do capitalismo financeiro, ela se estende, mais ou menos, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, tá? O capital que foi acumulado, a palavra capital, gente, quer dizer riqueza, tá? Quer dizer dinheiro. Então, o capital acumulado nas etapas anteriores, na fase do capitalismo industrial e comercial,
Ele precisava de outras atividades além da indústria para ser multiplicado. Então foi quando se desenvolveram outras atividades econômicas, como por exemplo corretoras de valores, empresas que passaram a vender seguros, grandes grupos empresariais, tá? Nessa fase que surgem as chamadas empresas multinacionais. Uma multinacional é uma empresa que é uma empresa que produz e vende mercadorias no mundo inteiro. E é nessa fase também que se inicia o processo de concentração do capital. Como assim? Durante essa fase, pequenas indústrias começam a desaparecer porque essas pequenas indústrias ou elas se juntam para se tornarem maiores ou elas são compradas pelas maiores. É o que nós chamamos de concentração do capital. As grandes empresas elas vão sobreviver no mercado, as pequenas elas vão desaparecer. Nessa fase, a chamada união do capital industrial, que é o capital das indústrias, a riqueza gerada pelas indústrias, com o capital de financiamento, que é a riqueza gerada pelos bancos. A união do capital das indústrias com o capital dos bancos dá origem ao chamado capital financeiro, tá? Então, a partir dessa fase, as indústrias elas incorporam, elas criam bancos ou então elas compram bancos. A mesma coisa, alguns bancos compram indústrias para investir nessas indústrias. Então, há uma forte união do capital industrial, capital das indústrias, com o capital dos bancos, dando início ao chamado capital financeiro, que é o capital gerado dentro das instituições bancárias. Por isso o nome dessa fase é capitalismo financeiro, tá? Além disso, também, uma das formas das indústrias ganharem dinheiro é também vendendo cotas, vendendo partes do seu patrimônio. São as chamadas ações, que passam a ser vendidas nas bolsas de valores. A compra de ações ela possibilita ao investidor obter lucro sem participar diretamente da produção das mercadorias. Se a empresa tiver lucro, aquela pessoa que compra a ação daquela empresa, ela pode participar do lucro dessa empresa, tá? Entretanto, se as ações que uma pessoa compra de uma empresa, essa empresa ela entra em falência, todo o lucro que a pessoa investiu comprando ações dessa empresa, ela vai perder, tá? Aqui, a concentração de capital nas mãos de poucas pessoas ou empresas trouxe como consequência a monopolização e depois a oligopolização de vários setores da economia, que passaram a ser dominados por vários grandes grupos econômicos. O objetivo era enfrentar a concorrência. Então, é o que eu falei para vocês ainda agora. Nós temos o surgimento dos chamados monopólios e oligopólios. O monopólio ele ocorre quando uma única empresa domina a oferta de determinado produto ou serviço. Então, na fase do capitalismo financeiro, grandes empresas crescem e passam a dominar determinados setores da produção ou do fornecimento de serviços. Também formam-se oligopólios. O oligopólio acontece quando um número reduzido de empresas domina o mercado de determinado produto ou serviço. Tá? E aí, eu ia até citar para vocês, as formas de monopólio, tá? As formas de oligopólio, ou melhor. O oligopólio tem diversas formas, mas a gente já iria aprofundar demais nisso e já não é nosso objetivo, tá? Fica para uma outra ocasião. Depois da Segunda Guerra Mundial, gente, vale ressaltar também que nós temos, na fase do capitalismo financeiro, uma forte expansão das empresas multinacionais, hoje chamadas de transnacionais. As empresas multinacionais elas têm a sua origem na fase do capitalismo financeiro, tá? Até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, essas empresas elas se caracterizavam por produzirem basicamente em países ricos, desenvolvidos, os países onde teve início a Revolução Industrial. A partir da Segunda Guerra Mundial, elas começam a abrir filiais em países subdesenvolvidos,
principalmente em busca de novas fontes de matérias-primas, mão de obra mais barata, impostos mais reduzidos, né? Também na tentativa de ampliar o mercado consumidor, tá? De conquistar novos mercados consumidores, né? Então, isso as leva a instalarem filiais em países subdesenvolvidos. É o caso, por exemplo, de países como o Brasil, Argentina, África do Sul, Índia, China, tá? Que ofereciam esses elementos que elas procuravam, tá? Essa dispersão dessas empresas multinacionais, também por países subdesenvolvidos, ela provocou uma série de mudanças técnicas nesses dois grupos de países, desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá? Que foram necessárias para atrair investimentos e tornar os produtos fabricados por essas empresas mais competitivas no mercado mundial. O objetivo dessas empresas era reduzir os custos com a produção, dessa maneira produzindo suas mercadorias por preços mais baratos para poder aumentar a venda de seus produtos no mercado internacional, tá? Gente, a função que um país desempenha no mercado internacional nós chamamos de divisão internacional do trabalho, tá? Então, até a expansão dessas empresas multinacionais para países subdesenvolvidos, basicamente os países subdesenvolvidos, o que eles forneciam no mercado mundial? Matérias-primas, produtos agrícolas. A partir da expansão dessas empresas também para países subdesenvolvidos, alguns países subdesenvolvidos passam também a fornecer no mercado mundial produtos industrializados, o que marca uma mudança na divisão internacional do trabalho, tá? Para alguns países, tá, gente? Bom, vocês vão dar uma lida no texto que eu vou passar, né? Vocês vão fazer a atividade que eu também vou passar. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo no meu WhatsApp. É isso aí, gente, tá? Desde já um abraço. Não deixem de estudar, se dediquem, tá? E se cuidem. Tchau, gente. Assim, na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre o sistema socialista, tá, gente? Para entender também o sistema socialista.